Aposentadorias do INSS 2026. Veja como está funcionando esse ano os pedágios para se aposentar junto à Previdência Social. A reforma da Previdência, EC número 103/2019, criou algumas regras de transição para quem já contribuía para o sistema previdenciário antes de 13 de novembro de 2019. Entre elas estão as chamadas aposentadorias com pedágio de 50% e de 100%, que permitem ao segurado se aposentar cumprindo um período adicional de contribuição sobre o tempo que faltava na data da reforma. Embora ambas tenham o objetivo de antecipar o direito à aposentadoria após as novas regras, elas possuem requisitos e efeitos diferentes, especialmente quanto à idade mínima, tempo adicional exigido e cálculo do benefício. O que é o pedágio na aposentadoria? Pedágio é o tempo extra de contribuição exigido para que o segurado alcance o direito à aposentadoria. Trata-se de um período adicional de tempo calculado com base no tempo contributivo que o segurado possuía na data da reforma da Previdência, que deve ser cumprido além do tempo previsto originalmente em lei para a concessão do benefício. O pedágio corresponde à regra de transição e tem como objetivo evitar frustrações para quem já estava próximo da aposentadoria. Dito isso, destaca-se que a EC 103/19 previu duas regras de transição com a utilização do pedágio, a regra do pedágio de 50% e a do pedágio de 100%. Aposentadoria pela regra de transição do pedágio de 50%. A regra de transição do pedágio de 50% está prevista no artigo 17 da EC 103/19 e exige o cumprimento cumulativo de 3 requisitos: filiação ao INSS na data da EC 103/19, tempo mínimo de contribuição e período adicional. Isto é, para que se possa usufruir dessa regra, é preciso que na data da reforma da Previdência, em 13 de 11 de 2019, o segurado esteja há pelo menos 2 anos de cumprir os requisitos necessários para ter direito ao benefício. Logo, os requisitos são: homens, possuir pelo menos 33 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019, mais cumprir 35 anos de tempo de contribuição, mais 50% do tempo que faltava para completar os 35 anos na data da EC 103/19. Mulheres, possuir pelo menos 28 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019, mais cumprir 30 anos de tempo de contribuição, mais 50% do tempo que faltava para completar os 30 anos na data da EC 103/19. Vejamos um exemplo. Maria, contando com 29 anos de contribuição em 13 de 11 de 2019, busca a aposentadoria. Para ter direito a esta regra, precisará cumprir 30 anos de contribuição mais 6 meses de contribuição, a título de pedágio. Assim, precisaria cumprir 1 ano e meio para se aposentar. Aposentadoria pela regra de transição do pedágio de 100%. Da mesma forma que na regra do pedágio de 50%, nesta regra se exige que o segurado já fosse filiado ao INSS na data da EC 103/19 e o cumprimento adicional de tempo de contribuição. No entanto, há outros requisitos necessários. Conforme previsão no artigo 20 da EC 103/19, para ter direito a esta regra, é preciso cumprir ainda o requisito da idade mínima. Sendo assim, os requisitos exigidos são: homens, possuir pelo menos 60 anos de idade mais cumprir 35 anos de tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para completar os 35 anos na data da EC 103/19. Mulheres, possuir pelo menos 57 anos de idade, mais cumprir 30 anos de tempo de contribuição, mais 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos na data da EC 103/19. Vejamos um exemplo. João, com 61 anos na data da EC 103/19, contava com 32 anos de tempo de contribuição. Logo, faltavam 3 anos para atingir o direito. Assim, considerando a regra do pedágio, seria necessário cumprir o dobro do tempo. Dito isto, para João se aposentar por essa regra, precisaria cumprir ainda 6 anos de contribuição. Quais as diferenças práticas entre as regras?
Como visto, as regras para o pedágio de 50% e para o pedágio de 100% são similares, mas utilizam requisitos diferentes. Dito isto, as principais diferenças entre as regras são: idade mínima é exigida apenas na regra do pedágio de 100%. Tempo mínimo de contribuição na data da EC 103/19, apenas exigido na regra do pedágio de 50%. Tempo adicional a ser cumprido. Uma regra exige 50% e a outra 100%. Além disto, uma das maiores diferenças é a forma de cálculo. A regra do pedágio de 50% utiliza 60% da média aritmética dos salários de contribuição desde 7 de 1994, aplicando o percentual de 2% para cada ano de contribuição acima de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, multiplicado pelo fator previdenciário. Já a regra do pedágio de 100% utiliza 100% da média aritmética dos salários de contribuição desde 7 de 1994. Logo, na prática, é imprescindível uma avaliação do caso por um profissional especialista. Como saber qual a regra mais vantajosa ao meu caso? A regra mais vantajosa depende do objetivo e da vida contributiva do cliente, além de fatores que são requisitos nas regras específicas, como idade e tempo de contribuição já acumulados até a data da reforma. Ainda assim, a forma de cálculo impacta bastante, já que, como visto na regra do pedágio de 50%, há a incidência do fator previdenciário, que geralmente baixa o valor da renda, e ainda o percentual do coeficiente inicia em 90%, enquanto que na regra do pedágio de 100% é 100% da média. Neste contexto, aposentar-se antes com o pedágio de 50% pode significar receber um benefício menor por muitos anos, enquanto esperar um pouco e cumprir os requisitos do pedágio de 100% pode gerar uma renda mensal significativamente maior. Por isso, a escolha da regra mais vantajosa exige análise individualizada do histórico contributivo, considerando o impacto financeiro ao longo do tempo, o que é possível de analisar em planejamento previdenciário. Assim, para entender qual a melhor regra para o seu caso, é necessário consultar um advogado especialista, além de realizar uma análise de caso ou planejamento previdenciário. A análise individualizada é fundamental. Em síntese, as regras de transição com pedágio de 50% e de 100% foram criadas pela reforma da Previdência para reduzir os impactos das mudanças para quem já contribuía para o sistema antes de 13 de novembro de 2019. Embora ambas permitam a aposentadoria mediante o cumprimento de um tempo adicional de contribuição, elas apresentam diferenças relevantes quanto aos requisitos exigidos, especialmente no que se refere à idade mínima, ao percentual do pedágio e à forma de cálculo do benefício mensal. Diante dessas particularidades, a escolha da regra mais vantajosa deve sempre considerar o histórico contributivo, a idade do segurado e o valor esperado do benefício. Em muitos casos, optar por uma aposentadoria mais rápida pode significar receber uma renda menor ao longo do tempo, enquanto aguardar o cumprimento de outra regra pode resultar em um benefício mais elevado. Por isso, a análise individualizada e o planejamento previdenciário são fundamentais para identificar a estratégia mais adequada em cada situação. E aí, qual é a sua dúvida? Deixa aqui nos comentários. Já está inscrito no canal Folha Previdenciária? Não? Tá perdendo tempo. Todo dia a gente traz uma informação, uma dica, um tutorial, alguma coisa que pode ajudar você ou alguém em relação aos seus direitos. Continuem ligados, daqui a pouco eu volto com mais uma informação importante para você.